Pessoal, boa noite a todos, né? Vamos começar aqui. Espero que tenham descansado bastante aí no feriado, né? Bom, nós partimos do pressuposto da aula passada que nós começamos a falar de um segundo sujeito de direito internacional e hoje nós vamos dar continuidade à apresentação desse sujeito. Bom, na aula passada, eu disse para vocês da existência das chamadas organizações internacionais. As organizações internacionais surgem em um cenário em que os estados, até então, eram os únicos sujeitos de direito internacional e que tinham a pretensão de dominar esse cenário. Mas era um cenário bastante conturbado, porque não havia, de fato, tanta organização entre os estados, não havia muita uniformização nas decisões, nas leis, nas normas jurídicas que têm a pretensão de regulamentar tais estados, e as organizações internacionais, então, entram nesta pretensão de gerar uma busca pela harmonização, pela regulamentação, pela segurança jurídica dentro da sociedade internacional. Bom, os Estados, então, tiveram a visão de criar essas organizações internacionais que teriam aqui um contexto de terem ou adquirirem personalidade jurídica própria. Isso é fundamental que vocês compreendam com muita naturalidade. Vejam só, as organizações internacionais, nós chamamos elas de entidades derivadas, ou sujeitos de direito derivados, porque eles surgem da própria, digamos, soberania do Estado. O Estado passa para essas organizações internacionais parte da sua própria soberania, parte da sua liberdade, autonomia para conduzir os seus atos, ele declina para essas entidades para que elas o façam, regulamentem, organizem, até sancionem os estados em determinadas áreas. Eu citei na última aula o caso da ONU. Quer dizer, a ONU foi criada com a pretensão de garantir a paz nacional, a paz internacional, evitar uma nova grande guerra mundial. E para isso, a Carta das Nações Unidas, a Carta de São Francisco, estabeleceu a pretensão de que nenhum Estado poderia fazer guerra a não ser por autorização expressa da própria ONU ou em caso de injusta ameaça ou agressão, em que ela vai repelir essa injusta agressão no que nós chamamos de legítima defesa. Bom, veja bem, então, os Estados até então poderiam fazer guerra sem qualquer empecilho, obstáculo. Isso, infelizmente ou felizmente, chega ao final com a criação da ONU e com o ingresso desses estados nela. Então, a ONU começa a regulamentar algo que até então os estados poderiam realizar sem muitos obstáculos. Bom, vejam só vocês. O que é importante a gente deliberar aqui? Então, para que essas organizações internacionais possam atuar nessas áreas, os estados acabam concedendo a elas autonomia. E essa autonomia é proveniente de ser portadora de personalidade jurídica própria. Portanto, a personalidade da organização internacional é distinta dos estados que a criaram. Então, os estados têm a sua personalidade jurídica e, ao criarem a organização internacional, concedem, reconhecem personalidade jurídica própria da mesma, concedendo ela, então, autonomia jurídica própria, distinta dos estados, de modo que essas organizações internacionais elas podem atuar
e irão atuar, independente da vontade, das pretensões, dos posicionamentos dos estados que as criaram. Então, essa personalidade jurídica própria, essa autonomia, permite que a ONU, por exemplo, se posicione contra o Brasil em temas como direito ambiental, se posicione contra os Estados Unidos em matérias como guerra, enfim. Né? Então, não muito comumente, essas organizações acabam até confrontando os estados que as criaram. E, obviamente, que isso é efetivamente possível, porque essas organizações, elas possuem esta autonomia e personalidade jurídica própria. Né? Bom, dito isso, vejam só, o instrumento que concede essa autonomia, que cria essa personalidade jurídica, que constitui essa entidade, nós chamamos de tratados internacionais, ou um tratado constitutivo, tá? Lembrando a vocês, o que é um tratado internacional? O tratado internacional é essencialmente um acordo formal celebrado entre estados, né? E, posteriormente, também entre organizações internacionais. Então, o Tratado Internacional é essencialmente um acordo formal que, caso celebrado entre estes estados e organizações internacionais, se transformará em lei, né, para os que se comprometerem com o mesmo. Então, para que eu possa criar uma organização internacional, para que eu possa constituí-la e prever, né, a possibilidade dela adquirir personalidade jurídica própria, nós vamos observar a necessidade de um tratado constitutivo. Nós vamos observar aqui a necessidade de ter um tratado criando, instituindo e atribuindo poderes a esta organização internacional. Então, toda organização internacional, ela tem por trás dela um tratado internacional que a constituiu. Veja o caso da ONU. A ONU tem a Carta de São Francisco, né, de 1945, celebrada pelos 51 países que ganharam a Segunda Grande Guerra Mundial, incluindo o Brasil. Né? Então, o Tratado Constitutivo da ONU é a famosa Carta das Nações Unidas. Da OIT é o Tratado de Versalhes, da OEA aqui, né, aqui nas Américas, é a Convenção de Viena, o Pacto de São José da Costa Rica e os instrumentos atrelados ao mesmo. Tá? Então, senhores, veja bem, eu preciso de um tratado para constituir os poderes e a personalidade jurídica da organização internacional. E como dito há pouco, fora os estados, apenas as organizações internacionais possuem legitimidade para celebrar um tratado internacional, tá? Isso é muito importante que vocês tenham conhecimento disso desde já. Vejam só, senhores, os estados foram os primeiros entes a poder celebrar um tratado internacional. Na prática, né, os tratados internacionais são celebrados, é um instrumento de direito internacional há séculos. A Convenção de Viena, da década de 60, se me falha a memória, previu, né, como o formalismo por trás da celebração de um tratado internacional. E este tratado, então, começou a ser celebrado pelos estados, e com o passar do tempo e o surgimento e a consolidação das organizações internacionais, acabou-se por cogitar a possibilidade de que elas também possam celebrar tratados internacionais. Isso acabou se reconhecendo na Convenção de Viena de 84, que foi a convenção, né, que foi dar uma modernização
no Tratado dos Tratados, que é a Convenção de Viena de 60, então, nesta modernização, houve a previsão expressa da possibilidade de que as organizações internacionais também possam celebrar tratados, tá? E hoje, então, tanto os estados quanto as organizações internacionais possuem a possibilidade de celebrar um tratado internacional. E aí, vale a menção de dizer a vocês que este tratado pode ser celebrado entre estados e organizações internacionais, entre organizações internacionais. Então, eu posso ter uma situação que eu tenho um estado e várias organizações internacionais e apenas um estado, vários estados e várias organizações internacionais, ou só estados, ou só organizações internacionais. Qualquer configuração dessa natureza é possível que as organizações celebrem um tratado. É muito comum a doutrina dizer, gente, que os países e as organizações internacionais são reconhecidas como sujeitos de direito internacional de poderes plenos, tá? Essa expressão remete exatamente a esta perspectiva, de que para configurar de poderes plenos, somente as entidades que podem celebrar tratados internacionais. Então, eu vou daqui a pouco falar para vocês que o indivíduo é um sujeito de direito internacional. Mas não é um sujeito de direito internacional de poderes plenos. Por quê? Porque nós, como sujeitos de direito internacional, nós não temos a possibilidade, a prerrogativa de celebrar tratados, né? Isso não nos cabe. Portanto, nós não temos esses poderes, né, equivalentes aos estados e das organizações internacionais. Então, em tese, nós estaríamos ali numa subclassificação de sujeitos de direito internacional. Bom, então, senhores, para concluir esse ponto, eu devo lembrá-los também que as organizações internacionais, em regra, só podem celebrar tratados internacionais atrelados à sua respectiva área de atuação. Na última aula, eu cheguei a comentar um pouco para vocês sobre isso, tá? Veja só o que ocorre. Nós sabemos que as organizações internacionais, elas são criadas para atuar em uma área específica. Então, a Organização Mundial do Comércio cuida do comércio. Organização Internacional do Trabalho, das relações de trabalho, né? E daí por diante. Vejam só, é comum que ocorra, então, que as organizações internacionais tenham uma limitação no objeto de atuação delas. E por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque essas organizações internacionais, elas só podem celebrar tratados internacionais ligados à sua área de atuação, tá? Então, veja a seguinte situação. A OMC, né, a Organização Mundial... vamos dar outro exemplo. OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela pode celebrar um tratado de comércio, né? Por tudo que foi dito aqui, a resposta é não. Tá? Não poderia, de fato, ocorrer a possibilidade da celebração de um tratado nesta linha. E por que não, Hugo? Porque simplesmente nós estamos numa situação em que a OMS, que cuida da área da saúde, não tem e não deve atuar na área de comércio. Isso é objeto, né, é finalidade da OMC, né, OMC, Organização Mundial do Comércio. Portanto, a OMS pode celebrar tratados internacionais ligados à área da saúde, direto ou indiretamente.
Então, durante a pandemia, nós vimos, né, a OMS celebrando um tratado internacional, que é o Consórcio Internacional de Vacinas, em que ela celebrou com os estados, diversos estados, um tratado internacional em que ela se comprometia a entregar um número X de doses de vacinas aos países que celebrarem um tratado com ela. É possível um tratado dessa natureza? Obviamente que sim, porque vacina é um instrumento ligado à saúde, portanto, é possível que ele seja de fato prestado. Bom, então vejam só, as organizações internacionais estão limitadas, na hora de celebrar os seus tratados, ao seu objeto. Isto é a regra geral. Obviamente que no direito, né, sempre há as devidas exceções. E aqui não é muito diferente, não. Tá? Veja bem, a ONU é o grande exemplo que temos de uma exceção a essa regra. A ONU, ela não tem a possibilidade, ou melhor, ela tem a possibilidade de celebrar tratados internacionais sobre qualquer área de intervenção ou de interesse dela, tá? Então, se a ONU desejar celebrar um tratado sobre comércio, um tratado sobre educação, saúde, segurança pública, meio ambiente, enfim, qualquer área que a ONU tiver a pretensão de celebrar o tratado, ela poderá fazê-lo. A exceção a essa regra, então, é isso. Gente, até aqui tranquilo? Alguma dúvida aí? Como é que nós estamos? Tranquilo. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Outro ponto importante. Esse tratado internacional que cria a organização internacional, ele vai delimitar esse objeto, né, em que setor, em que área ela vai atuar, e tem a pretensão e obrigação também de organizar internamente esta organização internacional. Tá? O que significa organizar? Significa basicamente estabelecer uma estrutura interna para que a organização internacional possa atuar. Né? Eu vou pegar o exemplo da ONU, que é mais conhecido de todos nós. A ONU, ela tem, na Carta de São Francisco, a previsão da existência do secretário-geral, que é o representante, né, a pessoa que representa a organização, o secretariado, né, que é o pessoal que cuida da burocracia da ONU, tem lá a previsão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que é uma organização, que é um órgão político, que todos os Estados-membros são devidamente representados e tem voto lá, né? Tem o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que cuida só de questões relativas à segurança, né? Composta por 15 membros, 10 deles eleitos, né, periodicamente, 5 que são os chamados membros permanentes, que é os Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China. E eu tenho outros órgãos, né, o Conselho Econômico Social, enfim, eu tenho ali ainda o Conselho de Tutela, eu tenho ainda alguns outros órgãos que compõem. Então, quando você pega a Carta das Nações Unidas, você vai prever, vai avaliar a previsão lá de toda essa estrutura, né, organizacional da entidade, né? Obviamente que isso é necessário para você compreender até como ela irá atuar a partir da sua criação.
Outro ponto aqui, muito importante, relevante para a gente, é o seguinte: as organizações internacionais, elas podem ser extintas a qualquer tempo, tá? Usando os mesmos métodos que levaram à sua criação, que seria, obviamente, através de um tratado internacional que ponha termo, né, à sua existência, tá? Outro ponto importante é o caráter volitivo das organizações internacionais, que permeia todos os tratados internacionais, diga-se de passagem. No direito internacional, eu já mencionei a vocês, nós temos a chamada teoria voluntarista, que defende a ideia, que é inclusive uma teoria predominante nas correntes do direito internacional, que os Estados eles só celebram tratados internacionais, só aderem, só se comprometem a estes se quiser, se desejar, se manifestar vontade, desejo, tá? Então, no caso das organizações internacionais, não é diferente. Os Estados só ingressam e só se mantêm nas organizações internacionais se desejarem, se tiverem vontade, tá? Então, caso os Estados não tenham interesse, vontade, efetivamente, eles não têm a possibilidade de serem obrigados a ingressar na organização internacional ou mesmo se manter dentro delas, né? É a ideia de sociedade que eu mencionei antes para vocês. O comportamento, a conduta do sujeito de direito internacional, ela é pautada por interesses, né? Então, a pretensão praticamente todos os estados em permanecer na ONU, em serem membros da ONU, por mais que eventualmente critiquem a ONU, isso se justifica exatamente pelo fato de que a ONU, é vantajoso para os estados participar dela, estarem inseridos nela. Tem diversas vantagens, né, do ponto de vista político e tudo mais, serem membros da ONU. Portanto, os estados, eles continuam lá, mesmo que eventualmente a critiquem, mesmo que eventualmente tomem decisões contrárias a ela, ao Estado, né, o próprio Estado, mas eles se mantêm na ONU, porque eles veem ali interesse para tanto, tá? Caso não tivesse interesse, eles poderiam facilmente, né, sair do tratado internacional. No direito internacional nós chamamos de denúncia, né? Então ele poderia simplesmente denunciar o tratado e sair da entidade sem qualquer revés, sem qualquer responsabilidade ou sanção, tá? Pessoal, alguma dúvida sobre organizações internacionais? Eu posso começar a falar para vocês sobre os indivíduos como sujeito de direito internacional, tudo certo aí? Tudo certo. Beleza. Bom, então, vamos lá, senhores. O terceiro e último sujeito de direito internacional, os indivíduos, tá? Vamos começar contando aqui uma historinha para vocês compreenderem por que o indivíduo chegou a ser considerado um sujeito de direito internacional. Por muito tempo, e a gente remonta aquelas ideias sobre soberania absoluta que a gente falou na aula passada, por muito tempo entendia-se que a relação jurídica, legal, entre os indivíduos estaria atrelada ao Estado, né, e não ao direito internacional. Então, o direito internacional se preocuparia em regulamentar a conduta dos reinos, dos estados, e os estados, por sua vez,
regulamentaria a conduta dos indivíduos, da sociedade. A ideia aqui estava muito atrelada àquela ideia de soberania absoluta, em que internamente não existiria qualquer instituição com maiores poderes do que o próprio Estado, né? Não podendo, inclusive, sofrer qualquer intervenção interna no seu direito interno. Então, por muito tempo, a relação era Estado-indivíduo. Essa relação, se fosse uma relação de povo, como a gente já sabe, né, a expressão, a gente já estudou aqui, se fosse uma relação de povo, ficava dentro dos conceitos de nacionalidade, né? Aquele vínculo jurídico-político que atrelaria permanentemente o indivíduo ao Estado, gerando obrigações e deveres entre os mesmos. Então, por muito tempo, a relação era Estado-indivíduo, uma relação que estabeleceria condutas obrigacionais, tanto ao indivíduo quanto ao Estado, né? Então, vamos lá. O Estado tem que garantir alguns direitos fundamentais ao indivíduo, o indivíduo tem que garantir a manutenção do Estado, pagando tributo, defendendo o Estado, por sua vez o Estado tem que garantir segurança ao indivíduo, né? Essa era a relação. E qualquer conduta ou relação entre o Estado e o indivíduo não poderia ser questionada em nível internacional, porque isso fugia à competência, à jurisdição internacional. E fugia por quê? Porque não existia a figura do indivíduo como sujeito de direito na esfera internacional. Porque, veja bem, os senhores, para que eu possa conceder direitos a alguém, eu preciso primeiro reconhecer a existência deste alguém. Vocês perceberam isso claramente quando estudaram direito civil, né? Uma das primeiras matérias do direito civil está logo nos primeiros artigos do Código Civil, né, lá no 40, 45, você encontra o quê? A discussão sobre a personalidade, o da personalidade, né? Então, vários dispositivos do Código Civil vão começar a prever quando, de que forma surge a personalidade do indivíduo, das personalidades jurídicas, né? Porque a partir do momento que eu reconheço o surgimento, essa personalidade, eu já posso ir lá e indicar direitos e deveres a essa personalidade. É isso também que acontecia no direito internacional. Até então, não era possível, né, conceder nenhum direito, nenhuma obrigação ao indivíduo na esfera internacional, simplesmente porque esse indivíduo não existia lá. Ele não tinha existência lá. Né? Isto, de fato, vai mudar de figura a partir de um evento histórico muito conhecido por todos nós, que é a Segunda Grande Guerra Mundial. Nós conhecemos muito bem o que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial. Né? Nós temos ali, na década de 20, 30, a ascensão dos movimentos de extrema-direita, fascistas, né, na Europa, em especial na Europa Central, o próprio fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o mesmo no Japão, no leste europeu da época, vários movimentos de extrema-direita começam a ganhar corpo e poder, né? E quando chegam ao poder, obviamente, começam a implementar as suas ideias e visões de mundo. E o interessante, principalmente da visão nazista, era o quê? Era uma visão ligada a uma perspectiva, e isso é uma visão, de toda visão de direita, seja ela qual for, né, que é a antítese da esquerda, não estou
apontando como certo ou errado aqui, o centro do debate ideológico nessas visões de correntes é sempre uma discussão sobre se as diferenças de classe social são naturais ou não, tá? Então, o que é isso? Basicamente é o seguinte, quando você tem uma visão mais à direita, você vai entender que a diferença socioeconômica dentro da sociedade, ela é aceitável e é natural, e obviamente aí, a partir daí você encontra justificativas para isso, né? Então, se você é um sujeito de visão liberal, na visão mais clássica, você vai dizer o seguinte: olha, eu entendo que é comum ter diferença econômica, né, social entre os membros da sociedade, e geralmente ela ocorre por meritocracia, né? A teoria da meritocracia. O sujeito que trabalha mais, estuda mais, enfim, né? Ele, em tese, teria condições de ter uma vida melhor, isso é muito justo. Quem está mais à esquerda, obviamente, vai entender que essas diferenças elas não são aceitáveis ou não são naturais. Bom, obviamente que nós não estamos discutindo ciência política aqui. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando o nazismo, em especial, chega ao poder, que é uma visão ao ponto, ao cume máximo à direita, ele vai defender, né, como qualquer outro movimento à direita, a naturalidade das diferenças de classes sociais. É extremo no caso nazista, por quê? Porque os nazistas entendem ou entendiam que haveria grupos sociais que eram naturalmente superiores, superiores, uma elite, perante outros grupos sociais. E o critério adotado pelos nazistas não era um critério de mais trabalho, mais estudo, de meritocracia, por exemplo. A ideia nazista, essencialmente, era que aqueles que tinham uma etnia específica, eles eram superiores a todas as demais, né? Então, aqueles que eram conhecidos, que tinham na genética ariana, que é uma descendência germânica, né, de pessoas mais claras, enfim, seriam, né, superiores aos demais membros da sociedade de todo o mundo. Então, a visão nazista era que os arianos eram pessoas superiores a qualquer outro. Sim, uma conotação, né, bastante racista, elitista e tudo mais. Mas essa teoria chegou ao poder na Alemanha. E qual é a consequência disso para a nossa discussão aqui? Quando eles chegam ao poder na Alemanha, afirmando que a raça dominante seriam os arianos, e na ideia deles, somente os arianos eram, de fato, alemães, a teoria deles, então, vai deturpar a ideia de nacionalidade. De modo que, se antes e depois, obviamente voltou a isso, eu, para ter a nacionalidade alemã, brasileira, o que for, não me importa a cor da minha pele, as minhas descendências, as etnias, mas sim critérios muito objetivos, como no local que você nasceu, de onde são as suas raízes sanguíneas, né? O critério era que você tinha que ser ariano. Então, os alemães, da noite para o dia, disseram assim: olha, se você não é ariano, você não é alemão. Se você não é alemão, eu, Estado alemão, eu não tenho nenhuma responsabilidade para com você, eu não tenho nenhuma obrigação para com o senhor, e eu posso fazer de você o que eu bem entender, porque nem gente você é. Né? Então, foi exatamente isso que eles fizeram com os judeus, os ciganos, e daí por diante.
né? Simplesmente da noite para o dia, falar, olha, você é judeu, você não é alemão, que é alemão é quem é ariano. Então eu não tenho, né, qualquer pretensão e obrigação perante você. Eu posso te jogar numa câmara de gás, eu posso roubar seus bens, eu posso te estuprar, eu posso te deportar, né? Eu posso te fazer trabalho escravo, né? Enfim, eu posso fazer com você o que eu bem entender. E foi de fato isso que ocorreu, né? Ocorreu e as consequências disso são amplamente conhecidos por todos nós. Né? Um massacre sem precedentes, ou com poucos precedentes na história da humanidade. Estima-se mais de 6 milhões de pessoas mortas nessas condições subhumanas. Isso, quando veio à tona no final da Segunda Grande Guerra Mundial, gerou uma comoção internacional muito grande. Né? E quando veio essa comoção toda, uma pergunta se fez muito presente, né? O que a sociedade internacional poderia ter feito para evitar que um crime, né, humanitário como este eventualmente pudesse ocorrer? Né? O que a sociedade internacional poderia ter feito e não o fez? A conclusão que eles chegaram foi a conclusão que levou a um documento internacional muito importante, muito famoso, né, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1947. Né? Obviamente que todos os senhores a conhecem muito bem. A Declaração Universal dos Direitos Humanos veio como um instrumento internacional reconhecendo pela primeira vez a personalidade jurídica do indivíduo. Tá? Então, qual que é a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ela reconhece a existência do indivíduo na esfera internacional e a obrigação da sociedade internacional e de todos os estados em garantir direitos fundamentais lá descritos a todos os indivíduos. Você lembra da teoria voluntarista que eu falei há pouco? Que nenhum Estado está obrigado a cumprir nenhum tratado internacional caso ele não manifeste vontade, que nenhum Estado, então, tenha pretensão de fazer, de fato, nada se não tiver vontade. Então, se ele não quiser participar do tratado internacional, ele manifesta que não quer e, portanto, ele não está obrigado a cumprir com seus termos. Essa é a regra geral. A exceção são as chamadas normas de ius cogens, que estão efetivamente presentes na Declaração Universal dos Direitos do Homem. O que são as normas de ius cogens? São as chamadas normas imperativas, aquelas que, independente da vontade do Estado, ele está obrigado a cumprir com as mesmas. E é exatamente isso que ocorre aqui. A Declaração Universal dos Direitos do Homem reconhece a existência do homem como sujeito de direito internacional e já garante a ele uma gama de direitos, né, na declaração, obrigando todos os estados, independente da sua vontade, a efetivamente garantir a execução destes direitos. Tá? Pessoal, até aqui deu para entender tudo certo?
Bom, para concluir, então, senhores, a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem, eu tenho, então, agora a possibilidade dos indivíduos serem reconhecidos como sujeito de direito internacional. Por muito tempo, o primeiro momento foi só de concessão de direitos. Por quê? Porque a partir do momento que eu concedo esses direitos, eu limito a atuação do Estado. Né? E aí depois vem o chamado direitos humanos, que são basicamente as normas internacionais que protegem o indivíduo. A partir daquele momento, então, o Estado, a relação entre Estado e indivíduo, não está só entre eles. Agora também tem os direitos humanos ou o direito internacional. De modo que os Estados já não podem fazer com os indivíduos o que bem entender sem responder a ninguém. A partir do momento que eu reconheço o indivíduo como sujeito de direito internacional, eu permito ao direito internacional garantir direitos ao indivíduo e exigir do Estado que cumpra estes direitos sob pena de responsabilidade. Né? Então, a grande jogada foi esta, para se lutar a evitar que uma situação semelhante, né, a que ocorreu na Alemanha nazista voltasse a ocorrer. Né? E a partir, então, da década de 40, todos os indivíduos são sujeitos de direito internacional, estão protegidos pelo direito internacional, que aqui acabou comumente se chamando de direitos humanos. E esse direito internacional tem a pretensão de quê? De atuar exatamente no momento em que o Estado, aquele que inicialmente tinha o dever de proteger o indivíduo, já não o faz. Então, no momento que o Estado já não protege o indivíduo como deveria, entra, então, os direitos humanos ou o direito internacional. A pretensão aqui que seja ele, né, a gerar os obstáculos necessários para que o Estado não viole os direitos fundamentais do indivíduo. Tá? Bom, vejam só vocês. Essa perspectiva ela vai se ampliar com o Tratado de Roma de 1998. Tá? Então, até 1998, os indivíduos eles só tinham direitos na esfera internacional. Isto muda com o Tratado de Roma. O Tratado de Roma ele vai prever, né, essencialmente o quê? Ele vai prever a possibilidade de responsabilizar o indivíduo por crimes contra a humanidade. Crimes dos mais hediondos, né, que genocídio, estupro coletivo, guerra, né, justiçamento étnico, enfim, aqueles crimes mais imperdoáveis, estes são agora, o indivíduo pode ser condenado na esfera internacional. Então, além de eventualmente poder ser condenado na esfera interna, este indivíduo também pode ser condenado na esfera internacional. Então, a partir do Tratado de Roma, de 98, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que hoje os indivíduos têm direitos e deveres, podendo ser responsabilizados pelo descumprimento de seus deveres. Fechando, né, de forma muito tranquila, a questão das características inerentes à sua atuação na esfera internacional. Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida, algum questionamento aí? Podemos concluir? Tranquilo. Beleza, então é isso, gente. Na próxima aula, eu vou falar para vocês
essencialmente de algumas entidades que atuam na esfera internacional, mas que não são conhecidos como sujeito de direito internacional. Tá? Ainda não tem esse status, tá? Na próxima aula, então, nós vamos trabalhar essas ideias. Muito obrigado aí pela presença suas, né? E até muitos de vocês, eu acho que agora, depois do intervalo, a gente tem aula aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa Valeu. noite.